E cá estamos em Mônaco, a cereja do bolo. Não há lugar como este circuito. Aqui, o foco é ganhar ritmo desde o começo da primeiríssima sessão de treino livre na pista mais estreita e sinuosa do calendário. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos a essa série Carreira aqui no modo Carreira do F1 25. E pessoal, estamos aqui para o GP de Mônaco. Galera, agora treino livre 1 do GP de Mônaco. Começamos com o treino livre 1 completo. Tá naquele climinha de chuva, né? Chuva em Mônaco, né? A gente já tava com previsão, né, de chuva para o fim de semana e agora a gente já começa com chuva nesse treino livre. Vamos ver o que dá para fazer. Ó, a gente tem estratégia de corrida, gerenciamento de combustível e ritmo de classificação. Pelo visto, o engenheiro ainda não interrompeu a gente, então acho que nenhuma novidade com respeito à peça nem nada do tipo. A gente vem já para esse fim de semana com as mesmas configurações de motor da última corrida, né, lá em Imola, que foi inclusive uma coisa sensacional. Se você ainda não viu, vai lá ver. E bom pessoal, eu acho que eu já vou começar com ritmo de classificação para aproveitar pneu, beleza? O único pneu que a gente tem é o intermediário, acho que a pista tá limpa, né, tá ótima, então vambora porque tem Matheus Brasil com ritmo de classificação já na tela. Olha aí a chuva, muita chuva em Mônaco, aqui o escoamento é péssimo também, tem um péssimo escoamento essa pista, então é difícil, vai ser complicado esse treino livre, hein? Vamos ver o que o Matheus consegue fazer aqui na chuva em Mônaco. São as primeiras impressões de Matheus em Mônaco com carro de Fórmula 1. As primeiras impressões que ele teve em Mônaco já foi na Fórmula 2. Eita, Matheus já começa ali dando a batida. Vou concentrar aqui para ver o que ele consegue fazer nessa pista na chuva. E bom pessoal, agora acabou a chuva, então tá tranquilo novamente. O Matheus estava sofrendo bastante ali com a pista molhada e agora já volta ali aos pneus secos. Aliás, volta não, né? Já não estava com pneu seco, mas agora estamos de vez com pneu seco. Então, vamos ver no que vai dar, né? Programa concluído, belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então volte para a garagem para eu passar os... Beleza, pessoal, agora faltando 2 minutos para o fim, o que a gente conseguiu foi exatamente isso aqui, ó. Programa de treino livre, né, gerenciamento de combustível, estratégia de corrida foi por enquanto. E aí, beleza, a gente usou o pneu intermediário de estratégia de corrida, não conseguimos nada praticamente na estratégia de corrida de importante. No gerenciamento de combustível a gente conseguiu tudo, né, até nosso tempo médio, enfim. A pista ainda estava meio molhada, como vocês podem ver. Não conseguimos muito também. Esse aqui, ó, de potência do motor, né? Complete uma volta sem sair da pista, a gente não conseguiu. Não faço ideia do porquê. Eu acho que foi porque a gente saiu ali um pouquinho na saída da tabacaria. Na caixa de câmbio, né? A gente tem aquele desafio do fiquem até 2 metros da linha de corrida por uma volta inteira, que é meio difícil. E agora a gente vai para o ritmo de classificação, ver o que a gente consegue antes desses minutos finais, né? Vamos embora. Bom, não há tempo de uma volta lançada, então eu não sei o que fazer. Realmente não tem tempo para fazer esse do ritmo de classificação. Não sei, pessoal, não sei. Eu acho que agora é só esperar. Foi o que a gente conseguiu. A gente vai caindo as posições, porque agora a pista vai melhorando, né? Vai tendo uma evolução muito grande. A galera vai chegando ali, ó, na casa de 1,18, né? Já baixando o tempo de 1,20. Mas vamos embora, pessoal. Vamos ver o que a gente consegue e é isso aí. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Bom, pessoal, que treino livre complicado para os pilotos brasileiros, principalmente para Matheus Brasil, Davi Carbi, que fica aí apenas na 7ª posição. Até o Isaac Hadjar conseguiu ali fazer algumas voltas para o final. Conseguiu baixar o tempo para 1,18,9, foi o segundo mais rápido, hein? Agora essa rivalidade vai aumentando, né? Gabriel Bortoleto e Matheus Brasil são os melhores pilotos brasileiros da sessão e são os únicos que conseguiram fazer volta com pneus slick, né? O restante aí fez com pneu intermediário, não conseguiu sair
nos tempos finais, né? E eles aí, ó, estão os maiores, né? Max Verstappen, André Antonelli, Lewis Hamilton nem saiu para a pista, deve ter tido problemas graves nos boxes. Jack Durham, Lance Stroll, Fernando Alonso, Pierre Gasly, todos esses, o Oscar Piastri, né? Nenhum desses aí conseguiu fazer volta com pneus slick, né? E o Matheus foi o mais lento com pneu slick, fazendo aí tempo de 1:21.7, né? A pista já estava difícil, né? Esses aqui conseguiram fazer voltas mais adiante. Mas vamos embora, porque agora a gente tem quali completo. Bom, pessoal, nos nossos pontos de recurso, a gente leva aí um total de 300, muito bom, nós fomos muito bem, levando um total acumulado aí de 709 pontos de recurso. Com certeza deve ter alguma peça aí que a gente possa melhorar. A gente ganha bastante experiência e apenas, né? No final das contas, a gente leva aí a avaliação geral. Mas enfim, pessoal, treino livre 1 muito bom, podia ter sido melhor, né? Mas foi muito bom, levando em consideração o tempo que a gente utilizou de pista de verdade. Treino livre 2 foi muito bom e o treino livre 3 melhor ainda, a gente conseguiu fazer muito. E enfim, vamos embora então que agora tem quali. E bom, pessoal, estamos aqui na nossa transmissão da Cosmo Games, já entrando de cara aqui no Q1. E bom, pessoal, você já sabe, os rumores vêm esquentando esse fim de semana, principalmente depois da foto que foi registrada de Matheus Brasil num iate com Laurent Makers e o Christian Horner, né? Isso aí veio à tona e muita gente tá falando disso até agora. Mas bom, pessoal, vamos embora, porque agora começa o Q1. Mas o que eu quero dizer com esses rumores é que agora Matheus Brasil tá com uma pressão gigante, porque é nesse GP que Laurent Makers e Christian Horner vão estar atentos em Matheus Brasil, né? O que a gente não entendeu é o Christian Horner ali. Pra vocês verem que no circo da Fórmula 1 não tem essa, todo mundo é amigo, um circo de imagem, de grande espetáculo, né? Não existe muita rivalidade fora das pistas. Mas bom, é com isso que a gente imagina que os movimentos, né, de Matheus Brasil para a Red Bull já devem ser agitados. Mas bom, vamos lá, pessoal. Vamos então, porque agora é Q1 e a gente não pode pegar tráfego. Vamos com pneu médio. Ô, Matheus bate! Matheus bate ali no Q1. Bate na entrada do túnel de Mônaco. Vai abortando a sua volta, vai abortando a sua volta. Caímos para 20º. Matheus pegou tráfego ali, infelizmente iria abrir outra volta e não consegue abrir outra volta, né? Impressionante. Por conta do tráfego. Opa, deu uma batidinha ali quase. Vem o Russell. Matheus e Russell dividindo espaço na pista, hein? Primeiros momentos de rivalidade já na pista. Matheus vem tentando se dirigir para os boxes, mas no visto vai ser difícil, né? Pelo visto, vai ser complicado. Matheus Brasil faz o tempo do P2. Faz o tempo do P2, Matheus Brasil, uma excelente qualificação. Uma pena que ele errou ali 2 vezes no Q1. Uma com pneu médio, né? Ele ia tentar fazer a volta com pneu médio. Tentou com pneu macio. Jogou o pneu macio fora. Agora jogou esse, mas jogou bem, né? Colocando o carro ali no Q2. A princípio, o Matheus no Q2. Vamos ver se vai ser isso aí mesmo. Vem Matheus indo para os boxes. E você confere o pit lane de Mônaco. Vem Matheus já partindo para os boxes. A princípio vai ser exatamente isso, o Q1. Vamos ver se essa vai ser a volta do Q1. Voltas extremamente complicadas de Matheus Brasil. A primeira com pneu médio. Ele foi e errou. Errou o Matheus com pneu médio. Tudo bem, né? Pneu médio é pneu médio. Agora ele vai, usa o macio, joga fora o macio, que ele bate também. Uma batida muito violenta, muito rápida, né? Ainda bem que não estragou tanto do carro. Ele basicamente só rodou.
E aí, na terceira volta com o pneu macio, ele vai lá e acerta. O problema é que agora é menos um composto para Matheus usar, né? Ele vai ter que começar a usar os pneus na base do menos desgastado, tendo apenas um pneu novo. Bom, pessoal, esse é exatamente o Q1. Charles Leclerc é o piloto mais rápido, o piloto monegasco em casa, faz na casa de 1:14.5 e Matheus faz na casa ali de 1:14.9. Que tempo espetacular do piloto da Vicarb, né? Agora a gente tem Lando Norris, e esse é o top 3. Carlos Sainz em quarto, Lewis Hamilton foi bem na quinta. Olha aí o Nico Hülkenberg, hein? Gabriel Bortoleto passa também muito bem pro Q2 junto com o Hülkenberg. A Kik Sauber tá indo muito bem. Oscar Piastri na sétima, Fernando Alonso em oitavo, Max Verstappen em décimo, Esteban Ocon em 11º, George Russell em 12º, Pierre Gasly em 13º, Yuki Tsunoda em 14º, Lance Stroll em 15º. Os eliminados são Andrea Antonelli, Alexander Albon, Isaac Hadjar, que quem diria foi o segundo colocado, se não me engano, no TL, né? Ele estava com um ritmo muito forte, aí ele faz, mesmo com o pneu macio, um tempo de 1:17.1, um tempo extremamente fraco. É ali o do meio que é eliminado. Depois tem Oliver Behrman e Jack Durham. Muito complicada a situação de Isaac Hadjar na Visa Cash App, hein? Muito complicado. É o, se eu não me engano, o quinto quali, o quarto, que ele não passa pro Q2. Um absurdo. Bem, Matheus, para começar o seu tempo do Q2, agora ele com uma mentalidade muito mais positiva, né? Passou pro Q2, isso já é um incentivo, passou muito bem, e o seu companheiro tá eliminado lá atrás. Então, pro Matheus é um ótimo presente. Vamos ver. Bem, Matheus, para encerrar sua volta do Q2, Matheus é o piloto mais rápido no 14.8. 1:14.8, Matheus em Mônaco. O classicíssimo circuito da Fórmula 1, dos berços do automobilismo e principalmente da própria Fórmula 1. Ele faz 1:14.8. O piloto carioca da Gema, 17 anos, muita experiência. O impossível para um piloto de 17 anos em Mônaco. Sem pressão alguma. Só que não, muita pressão durante todo o fim de semana. Eu digo que parece que não tem pressão nenhuma, mas tem. Laurent Mekies e o Christian Horner devem estar ali naquele mesmo iate assistindo o Matheus Brasil de longe. Ou de perto, né? Para muita gente é de perto. Enfim, pessoal, que volta de primeira de Matheus Brasil, que volta de primeira, com certeza. Eu aposto, Reginaldo, eu aposto que essa volta vai colocar ele no Q3. Eu aposto todas as minhas fichas. Esse pneu, ele foi o pneu macio, o mesmo pneu macio que colocou ele no Q2. O mesmo. Que era o que estava menos gastado, né? Aquele pneu macio que ele rodou, desgastou muito mais, né? Por conta daquele erro, né? Travou as rodas, travou o pneu. E aí, gastou muita borracha, mas muita borracha. Matheus, vem entrando nos boxes agora. Vem entrando nos boxes, Matheus Brasil, muito tranquilo, é parabenizado por todas as equipes ali, todos os engenheiros, todo mundo dá aplaude, né, para Matheus Brasil, que volta em Mônaco, que volta espetacular do piloto, com menos de 17 anos, piloto menor de idade aqui pro Brasil e maior de idade na Europa, lá nos Estados Unidos também, principalmente nos Estados Unidos, que eu acho que a maioridade já é 16 anos, mas enfim, é muito novo, ele é muito novo e conseguiu trazer uma experiência maravilhosa, principalmente vindo de um fim de semana
da Fórmula 2, né, daquele GP de Mônaco da Fórmula 2 que não foi tão bom, teve batida com o Kimi Antonelli, mas foi um fim de semana que ele cresceu muito e aprendeu muito sobre Mônaco, né, e agora esse fim de semana também vem aprendendo muito sobre Mônaco, imagino eu. Matheus Brasil faz um tempo ali 3 décimos mais rápido que Charles Leclerc, que é o piloto monegasco que vai vir com tudo, né, para tentar fazer uma volta melhor, já que tá correndo em casa. Então o Charles Leclerc vai tentar ser top 1 também no Q2. Vamos ver se vai ser exatamente isso. E pelo visto, os eliminados aqui, né, por enquanto é Oscar Piastri, Lance Stroll, e olha aí que o Max Verstappen faz 1:14.6, é o piloto mais rápido no momento. Matheus Brasil fica aí 2 décimos mais lento que Max Verstappen. Vai ser muito difícil para o piloto brasileiro, né, ficar ali no top 5, vai ser bem complicado. Lance Stroll também, ó, não tá com um tempo tão ruim, 1:16.8, todos estão com um tempo mais aproximado, e a gente tem Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Lance Stroll e George Russell eliminados por enquanto. E bom, pessoal, Max Verstappen continuou com o primeiro tempo, né, da volta mais rápida, 1:14.6. Esse foi o Q2, ficou Max Verstappen, Matheus Brasil e Charles Leclerc sendo o nosso top 3, Matheus na frente do piloto monegasco no Q2 em Mônaco, em casa. E aí a gente tem o restante do grid, os pilotos eliminados foram, olha aí, Oscar Piastri. Eu achei que ele tava com um tempo base ali, né, queria fazer outra volta, mas não fez. O piloto da McLaren conseguiu apenas a 11ª posição para largar na corrida. Nico Hülkenberg foi eliminado junto com Gabriel Bortoleto. A Sauber não vem tendo um fim de semana tão fácil. Pierre Gasly em 14º, Lance Stroll em 15º, esses são os eliminados. Bora pro Q3. E bom, pessoal, agora depois de beber um gole d'água é que a sessão começa. A sessão mais tensa do fim de semana, mais decisiva. O Q3, sim, exatamente, é o Q3 que é o mais decisivo, já que aqui nós teremos, infelizmente, uma corrida mais tendenciosa ao monótono, né? Que é uma corrida que geralmente não tem tanta ultrapassagem, então o quali, principalmente o Q3, acaba sendo muito decisivo, né? E agora o Matheus recebe uma gama de pneus macios novos, né? Isso é ótimo. Vamos embora com a nossa primeira gama de macio, né, novo, né? Que a gente já vem carregando esse pneu macio desde o início. E vambora! Vai começar agora o Q3. Matheus extremamente tranquilo porque não tem o brasileiro no Q3, né? O Bortoleto não tem o seu companheiro de equipe. Então o Matheus tá tranquilaço, Reginaldo. Tá tranquilaço. Todos nós apostamos a ficha que o Matheus vai muito bem. Vambora! Matheus deu uma batidinha ali, vamos ver seu tempo, volta mais rápido, 1:13.8. Matheus, 1:13.8, que tempo, que voltaraça. Infelizmente teve uma batidinha ali, Matheus já vai voltando para os boxes. Matheus Brasil bateu ali, deu uma batidinha ali próxima à curva da tabacaria, se eu não me engano, exatamente, e faz o tempo apenas de 1:13.8. Esse tempo pode ser melhorado. O engenheiro dando uma bronquinha ali no Matheus por conta da batida, mas tudo bem, cara, que voltaraça. O Matheus, por enquanto, ali segue sendo o piloto mais rápido, 1:13.8, para cima de Charles Leclerc com 1:15.1. Esse tempo aí vai ser bem baixado, né? Bem baixado, porque 1:15, né? 1:15 é um tempo muito alto. O Matheus colocou ali 1:2, né, para cima do Charles Leclerc. É sim um tempo que dá para ser bem melhorado. E o Tsunoda é o piloto mais lento com 17.3, né? Já é um tempo muito mais abaixo. Acho que todo mundo vai melhorar o tempo. E Matheus já vem partindo para mais uma volta com pneu macio novo.
Matheus Brasil 1:13:4. É o piloto mais rápido da sessão até o momento. Ele baixa ali alguns décimos. A volta que podia ter sido muito melhor, mas por conta da pressão, foi pior. E infelizmente, Matheus não consegue melhorar o tempo como queria. Mas enfim, foi bem. 1:5 pela frente. 1 minuto e 55 para o fim da sessão. Chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com um grande prêmio. Meus amigos, Matheus Brasil é o pole position pro GP de Mônaco. 1:13:4, o melhor tempo do fim de semana de longe. Matheus com 1:13:4. O primeiro novato, o novato que fez o tempo recorde em Mônaco, o tempo da pole. É impossível expressar o que eu sinto no momento, é impossível. Um piloto brasileiro, 17 anos, com muita carga nas costas, com uma equipe inferior, vem o fim de semana, passa dificuldade no treino livre, com chuva, com problema no carro, problema de pneu, ele vai lá, passa pro Q2, passa pro Q3 e vem faz a pole position, colocando 1:6 para cima do tempo de Charles Leclerc, que está correndo em casa. É uma pressão imensa, é uma pressão absurda, mas se tudo der certo, Matheus largando na pole, é só manter, apenas manter a posição. Se ele consegue manter essa posição, ele vence o GP de Mônaco e há risco sim da primeira vitória de Matheus Brasil ser no GP Monegasco. Uma coisa não tem como cogitar esse tipo de acontecimento, incontestável, absolutamente incontestável, esse acontecimento nessa manhã de Mônaco. E o top 3 é Matheus Brasil, Charles Leclerc e Max Verstappen, o piloto brasileiro representando extremamente o Brasil aí em Mônaco. Em Mônaco, Matheus com a Vicabe, avisa que é chefe antiga Toro Rosso, antiga Minardi, muita história numa equipe só, uma equipe que vem pendendo, mas ele foi... Enfim, pessoal, tá aí o top 10. O que importa é Matheus Brasil agora. O que importa é o novato mais talentoso e o melhor do mundo, né? O maior e mais talentoso novato do mundo. E bom, pessoal, nas avaliações a gente tem um aumento de 0 na experiência, 0 na pilotagem, 0 em atenção, mas a gente tem um bom aumento no ritmo, porque o nosso ritmo, ele aumenta demais com esse Qualify, né? Isso é ótimo, acho que o foco podia ter aumentado também. Mas enfim, o ritmo já aumentou, já é o suficiente. Vambora, porque a corrida vai ser longa. Hoje a Fórmula 1 retorna mais uma vez a Monte Carlo, terra do mundialmente famoso cassino, inaugurado em 1863. E claro, de uma certa corrida de rua, realizada pela primeira vez em 1929. Não existe ocasião mais grandiosa, nem vitória mais valiosa do que o Grande Prêmio de Mônaco. O incrível circuito de Mônaco, para todos os efeitos, se manteve praticamente inalterado desde sua primeira corrida em 1929. Os carros mais rápidos da era atual garantem que as 19 curvas que passam pelo cassino e passam perto da costa de Mônaco continuem emocionantes como sempre. Uma volta de 3,4 quilômetros percorre praticamente o país todo, mas sempre a poucos centímetros dos muros que podem acabar com uma corrida. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do emocionante treino classificatório de ontem. Castro se alinha na pole e Charles Leclerc larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos Verstappen, Norris, o patrão Hamilton e o Fernando Alonso, Ocon, Russell, Tsunoda e Carlos Sainz, Piastri, Hülkenberg, Gabriel Bortoleto e Gasly, Stroll, Antonelli, Alexander Albon e Isaac Hadjar, Berman e Jack Doohan fecha o grid. Com os preparativos quase terminados, bora pra pista! Ao meu lado está alguém com quem é sempre um prazer dividir a cabine dos comentaristas. Anthony Davidson. A gente já sabe de cor e salteado o que fazer antes da corrida de hoje, mas e quem pilota? Como são as últimas horas antes da disputa? Olha, nesse caso, a gente sabe que cada piloto tem o seu ritual de preparação. São escolhas muito particulares.
Tem quem goste de ouvir música nos fones de ouvido, tem quem prefira sentir a energia do público, tem pilotos que aproveitam para pegar informações importantes com a equipe e depois tirar um tempo para tentar processar tudo aquilo e usar de forma proativa durante a corrida. E por aí vai. Esses rituais são essenciais para deixar tudo bem sistematizado. A gente acompanha os GPs ano após ano e fica claro que quanto mais você se garante na sua preparação, menos tensão você sente no ambiente da corrida. Bom, você já deve saber disso, mas essa pista precisa de muito downforce. Então a gente não vai ter a mesma velocidade máxima de outros circuitos. O lado bom é que o nosso DRS vai ser ainda mais forte. Então tenta aproveitar ele ao máximo na corrida. Bom, pessoal, como o Jeff já disse, uma pista de extremo downforce, então a gente vai ter que usar muito o DRS ao nosso favor, né? O que é difícil porque a gente vai estar sendo atacado nesse caso, né? Enfim, a gente vai ter que tentar fugir nessa primeira volta, pessoal. Vai ser uma missão bem difícil, ainda mais com esse carro que não é tão superior. Gente, rezem agora. Agora é hora da torcida brasileira. Matheus Brasil com uma Vicarb na pole. Cara, não dá pra acreditar, mas se aproveitar bem, dá pra gente garantir. A gente tá aqui na preferência da primeira curva, então vambora. Pessoal, na estratégia de corrida, a nossa questão é essa, né? 3 paradas, pessoal. 3 paradas obrigatórias, beleza? 3 paradas obrigatórias aqui em Mônaco. Vai ser uma missão daquelas, né? Aqui a gente tem a estratégia alternativa, né? Que está sendo utilizada. No caso, os engenheiros acharam melhor, né? Que é começar com pneu médio. A gente vai na volta 7 troca para pneu duro. E na volta 14 a gente vai e troca para pneu médio de novo, né? E aí a gente tem um terceiro stint mais longo, né? Mas também mais lento. A gente tem aqui a opção de ir até a volta 7, trocar para pneu duro, assim como na estratégia alternativa, mas ir até a volta 15 com pneu duro e na volta 15, né, trocar para pneu macio e ter um stint mais curto e mais rápido. Eu vou preferir a estratégia padrão, tá? Eu vou preferir a estratégia padrão, dirige de maneira mais intensamente possível, extraindo o máximo de cada jogo de pneus, compensando o tempo gasto pelas paradas adicionais, né? Dirige de maneira mais conservadora para aumentar. Tá, então eu vou preferir esse daqui, pessoal, é melhor. Vamos diminuir também a carga de combustível, ok? Vamos diminuir a carga de combustível para que a gente tenha um carro mais leve, mais ágil nas curvas, beleza? Vambora, 29 graus na pista, a gente tem uma temperatura ambiente de 21 graus, tá ótimo, vambora! Vai começar o GP de Mônaco agora, nesse exato momento, tá todo mundo muito tenso. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP de Mônaco. Matheus Brasil larga muito bem, vem pra cima de Leclerc. Ultrapassa Leclerc, assume a primeira posição em definitivo. Matheus Brasil na sua tela, senhoras e senhores. Opa, batidinha ali de presente, né? Batidinha de pressão. É uma panela de pressão que o Matheus sente nesse exato momento. Né? Literalmente um mundo de pressão que o Matheus tá sentindo agora. Ele tem que aproveitar muito bem cada brecha para tentar se afastar do grid. Vai ser muito difícil nesse exato momento. Vai ser complicado. Piloto brasileiro, 17 anos, carioca, piloto 100% brasileiro para você na Cosmo Games. Vem Matheus Brasil, vai se afastando do grid, vai ganhando potência. Já bota 1.3 para cima de todo mundo, 1.7, 1.8. O Matheus tentando um ritmo mais conservador também. Vem para 1.9. O ritmo tá bom. Primeira volta vem se passando. Matheus ativa esse RS. Vai ter que usar muito bem esse RS. 1.22. É o piloto mais rápido nesse exato momento. A asa móvel já tá liberada. Matheus tem que ser esperto. Tem que fugir. Tem que fugir para não ter erro. Vem Matheus bem tranquilo. Parece não estar preocupado. Qualquer erro pode ser fatal. É Mônaco, baby. Vambora. Primeiro setor já foi. Mudou ali pro neutro. Matheus muda ali pro neutro, não sei porquê. Por questão de milésimos, né? A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. E essa é uma pista que ela favorece a economia de RS.
E esse carro tem um ponto positivo, que é o Recovery System. Então, vamos ver como o Matheus vai usar isso ao favor dele. Uma volta aqui em Mônaco não é tão longa assim. Matheus vem zigue-zagueando para tentar dar o mínimo de barco possível nos seus adversários. Já vai botando 1.7 para cima de Leclerc. Matheus muito rápido nesse momento. Vai passando as marchas. Vai tendo suas variações. Olha aí, Matheus Brasil e Charles Leclerc lado a lado. Vem Matheus Brasil, prevalece Charles Leclerc. Bateu ali no Matheus Brasil, hein? Bateu no Matheus Brasil, Charles Leclerc. Isso não foi nada legal da atitude do Monegasco. Fez ali uma manobra que a gente chama, né? A gente já assistiu o GP de Mônaco da Fórmula 2, temporada passada. Chama de manobra Antonelli. Que odeia os brasileiros em Mônaco. Especialmente em Mônaco. Especificamente em Mônaco. E com essa batida, parece que o Leclerc prejudicou ali a galera de trás. O Matheus ganha tempo. Vai tentando economizar pneu. A gente vê isso desde o início da prova. Por mais pressionado que o Matheus esteja, ele vai economizando pneu. Não vai usando o máximo da pista. Olha o Matheus sendo ameaçado a todo momento. Ou pelas McLarens. No caso, a McLaren de Lando Norris ou por Charles Leclerc. Inclusive, o Lando Norris é o detentor da Fastest Lap. Matheus fazendo uma volta melhorzinha. Agora parou de conservar pneu. Vai meter o pé, Matheus Brasil. Parece até que vem para parada nos boxes. Na volta seguinte, de tão rápido. Quem tá ruim é a bateria dele. Eu falei da bateria. Agora que o Matheus vai ter que aumentar o ritmo de verdade. Mas eu tinha falado da bateria dele. Tá com a bateria bem baixa, que tá mostrando ali no painel. Olha aí, a parada nos boxes. E eu tinha esquecido dessa câmera, eu tinha ativado lá pro F1 The Movie. Mas tudo bem, tudo bem. Tá aí a câmera cinematográfica, o Matheus faz a sua parada, teve problema no pneu! Problema na troca de pneu, Matheus Brasil! A equipe vacilou! Vacilou a equipe de Matheus Brasil, que problema pro piloto brasileiro! Que problema! Nossa, a gente não esperava por essa. Por essa, ninguém esperava. Matheus agora tem mais um problema. Leclerc passa Matheus Brasil. Leclerc passa Matheus Brasil nessa parada. Que problema para Matheus Brasil. Ah, e decidiu a vitória do garoto. Decidiu a vitória do garoto. Eles erraram nos boxes. A equipe foi e errou. E aí não ajudou. Só atrapalhou. Vamos ver o que o Matheus vai fazer agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aí não. Aí você complica toda a corrida, toda a história do menino jovem que vai se atrapalhando ali. O carro vai perdendo a tração, vai ficando difícil para ser Matheus Brasil. No dia de hoje, no específico dia de hoje, o dia que era para ter vitória em Mônaco, diferente. Uma vitória de um menino jovem. Olha aí, o Charles Leclerc pegou um tráfego. Pegou um bom tráfego, o Charles Leclerc. Mas ainda pegou a asa móvel. Atenção, a IRS com pouca energia. É melhor trocar o modo no menu PMF ou acelerar um pouco menos. Ai, Matheus Brasil, quase passou o Lando. Nessa tentativa de passar o Lando, o Matheus foi e bateu ali. Agora tá com a asa... Agora acabou. Acabou a corrida de Matheus. Só se ele parar antes. Se ele parar antes, talvez ele tenha alguma chance. Vamos ver qual vai ser e quando vai ser essa parada de Matheus Brasil. Agora olhar o painel multifuncional aqui deve ser meio difícil, né? Eu imagino. Uma vida muito difícil de Matheus Brasil nesse exato momento. Sem o mínimo de pressão aerodinâmica. Matheus deve parar em breve. Deve fazer sua parada.
Ele mudou a estratégia para pneu médio. Boxes agora, por favor. Pit stop nessa volta. Matheus passa os boxes. Não vai para parada, Matheus Brasil. Não vai para parada, Matheus Brasil. Charles Leclerc 17-2. A vida para o piloto brasileiro vai ficando muito difícil agora, já que ele não decide fazer sua parada. Ele decide continuar na pista. Ele meio que tá com pista livre agora. Não sei se foi uma boa ideia do piloto. Não sei. A gente sabe que se tiver uma briga ali na frente vai ser muito bom pro Matheus, né? Lógico, ainda mais a gente falando de Mônaco, uma pista apertada, uma pista estreita, difícil de ultrapassagem. Então, brigas aqui costumam durar bastante. Segundo corte de curva de Matheus Brasil. Segundo aviso. O terceiro é um perigo. Não completou a missão ali, Matheus Brasil. Vem Matheus para sua parada nos boxes. Foi uma entrada ali difícil, complicada de Matheus Brasil. Ele vai caindo as posições. É necessário isso. Eu espero que a equipe não erre. Vai trocar a asa também. Trocou a asa, Matheus Brasil. Faz a sua terceira parada e última. Trocou para pneu médio. Troca para pneu médio, Matheus Brasil. É estratégia da Vicarb. Matheus pegou pista livre. Pegou pista livre, Matheus Brasil, nesse exato momento. Vamos ver o que vai acontecer agora. Matheus está ali a 5 segundos do último colocado. Todo mundo vai ter que parar. Se o Matheus acelerar, meter o pé, vai dar certo. Olha aí a galera voltando dos boxes. Olha aí a galera voltando dos boxes. Vem Matheus, lado a lado com o Ocon. Passou com... Grande undercut de Matheus Brasil. O problema é que agora tá ali o Matheus no miolo. Vai ter que pegar tráfego. E tráfego não é nada interessante para Matheus Brasil. Tentou Matheus, não conseguiu. A manobra ali para cima do Durham. Carro de trás entrou no box e colocou médios. Carro de trás com pneus médios. Carro de trás com pneu médio também. Vem Matheus Brasil para cima do Durham. Matheus Brasil para cima de Durham. Sem perder tempo, Matheus Brasil. Já pula para 13º. Vem Matheus Brasil, olha aí o Berman. Berman foi para os boxes. Matheus vem para pegar a asa móvel. Pega a asa móvel, Matheus Brasil. Mais gente vem para a parada. Vem para a parada nos boxes. Matheus Brasil volta atrás, imediatamente atrás de George Russell. Mais um pit stop aí da galera. Vem Matheus para cima de George Russell. Esse que o George tá cambaleando ali. Não sei se é impressão minha. Vem Matheus para cima do George. Deu uma encostadinha ali no carro dele, não tem problema. Verstappen ali logo na frente. E vem Matheus para cima do Russell. Matheus se aproximando do George Russell. O ruim é o ar sujo também. E agora vários fatores vão complicando a corrida do brasileiro. São ali vários fatores que vão deixando a corrida do Matheus difícil, tensa. E vem Matheus pra cima do Russell. Vem Matheus pra cima do Russell. Sem perder tempo, Matheus Brasil. Pra cima de George Russell. Pra cima de George Russell. Vem Matheus Brasil com tudo. Ultrapassa o piloto britânico. E agora vem partindo para cima de Max Verstappen. Vem partindo para cima de Maximilian Verstappen no Matheus Brasil. Mais um duelo dos pilotos da Red Bull. A gente tem 3 pilotos da Red Bull agora. Verstappen, Hadjar, Matheus, que dá uma batida ali. Difícil. Vai custar um tempinho, né, Jair? Vai custar um tempinho, o que você diz. Vai custar todo o tempo. Mônaco, cada tempinho é um tempão. Vem Matheus e Max Verstappen, Hadjar para. Matheus Brasil passa por Max Verstappen. Até se confundiu ali na ativação do DRS. Belo trabalho. É por isso que eu adoro trabalhar com
Muita irritação por parte de Matheus Brasil nesse momento. Ele tá na 4ª colocação, é uma boa posição. Principalmente depois de tudo que ele passou, depois de todas as batidinhas. Matheus ali passando por momentos extremamente difíceis. Está logo à frente de Max Verstappen, um tetracampeão do mundo. E Matheus é um campeão mundial de Fórmula 2. Apenas, no seu primeiro ano. No seu ano de estreia. O maior campeão da Fórmula 2, inclusive. O maior vencedor da Fórmula 2 a propósito. Com a maior diferença possível. Do primeiro para o segundo colocado. Vem Matheus Brasil. Tudo é muito difícil para ele nesse exato momento. Respirar é muito difícil. A gente está passando por um momento dramático no motorsport. Momento muito dramático. Onde cada concentração vai fazer a diferença. Fernando Norris vence o GP de Mônaco. Assim como na vida real, vem para vencer aqui na série Carreira também. Vem Charles Leclerc, chega na 2ª posição. Patrão Lewis Hamilton, é o P3, conclui o top 3 e o pódio. Não foi dessa vez, Matheus, não foi dessa vez. Quase teve vitória de Matheus Brasil. Vem lento, só para aproveitar os últimos momentos. GP de Mônaco aqui, seu primeiro GP de Mônaco. Um piloto brasileiro de 17 anos vem para completar a 4ª posição. Muita pressão, muita tensão extrema. Fechou na 4ª posição, tinha que ser piloto do dia. E é o piloto do dia, Matheus do Brasil, representando o Brasil. E o vencedor de hoje recebe a bandeira quadriculada. Lando Norris vence a corrida. Olha a McLaren comemorando, comemora a McLaren comemora com tudo. Lando Norris vence o GP de Mônaco. Mais uma vitória aí para Lando Norris, dessa vez em Mônaco. Lewis Hamilton na 3ª, em segundo Charles Leclerc em casa no pódio. Mas no fim, mais um troféu para casa. E senhoras e senhores, vai chegando aí o Lando Norris, desfilando com muita postura pro pódio. Ele vai, comemora, esse também é um dos pódios mais bonitos da Fórmula 1, na minha opinião, que tem ali o Príncipe de Mônaco, que sempre participa, né? E olha aí o troféu do GP de Mônaco, que coisa mais linda, né? No F1 24 não tinha essa diferença dos troféus, agora tem. Olha ali o troféu de Mônaco, tá aí pra vocês. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, a Ferrari, a McLaren, todo mundo aí comemorando. O Matheus chegou apenas na 4ª, mas que corrida do piloto brasileiro. Que corrida, coisa cheia de pressão, ele conseguiu. Maravilha, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. Nos vemos na próxima, aqui na EA Sports. Bom, pessoal, a corrida foi essa. Lando Norris chegou na 1ª posição, fez a volta mais rápida de longe, com 1:16.4. Charles Leclerc em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, Matheus Brasil na 4ª posição, chegou à frente de Max Verstappen na 5ª. Isso é ótimo para o Mundial de Pilotos, já a gente vai ver, hein? E o Matheus leva 12 pontos, incríveis 12 pontos, mesmo número do Ayrton Senna. George Russell em sexto, Esteban Ocon em sétimo, tá o restante para você. Esteban Ocon fez uma boa corrida até. Não me surpreenderia se ele fosse o piloto do dia, né? Lando Norris também correu demais, Fernando Alonso aí em nono. E aí, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Alexander Albon, André Aquino Antonelli, Oliver Bell, Jack Durham e a Zé Kadjar na última posição. Que decadência do piloto da Vicarb, hein? Que decadência. Foi eliminado no Q1 e agora chegou na última posição, uma discrepância absurda de um piloto para o outro, né? O Matheus chegou a duelar várias vezes com a galera lá da frente, chegou a bater roda, chegou a se estressar, a xingar no rádio, mas foi uma corrida estressante que, para um piloto novato que já chega na Fórmula 1 na sua estreia, já disputando pela 1ª posição em Mônaco, é muita coisa. E vamos ver a classificação no Mundial de Pilotos, onde o Matheus se mantém muito firme na 8ª posição. Como eu havia dito, será ótimo, né, para o Matheus Brasil chegar ali na frente do Max, que é o líder, né? Ele tirou os pontos do líder. E agora a diferença para o Matheus em relação ao George é de 9 pontos, né? 9 pontinhos é a diferença do Matheus para o George. Depois a gente tem umas diferenças um pouco maiores, né? Daí para frente para o Matheus caçar
vai ser difícil, mas ele consegue ali os 50 pontos para a equipe, sendo que o Isaac tá zerado, uma diferença absurda, né? E no Mundial de Construtores a gente tem essa situação, a Visa segue muito firme com seus 50 pontos únicos de Matheus Brasil, que vem levando a equipe nas costas aqui no Mundial de Construtores, né, de pilotos também. E a gente tem a Mercedes, né, logo à frente, uma diferença que não é tão grande assim, pessoal, acho que é alcançável a Mercedes sim para a Visa. Depois a gente tem a McLaren, a escuderia Ferrari e a Red Bull tranquilona. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o GP de Mônaco. Vamos embora para os próximos passos. Bom, pessoal, nos méritos, olha aí, Matheus todo orgulhoso, todo pimpão de si. Olha aí, pontos no Campeonato Mundial, mais pontos, né? Você ganhou pontos que você ganhou em campeonatos de pilotos na sua carreira da Fórmula 1, mais 2.500 de experiência. Olha que aumento absurdo de Matheus Brasil. Na pilotagem aumenta tudo, na tensão também, o ritmo aumenta um pouco, é o foco quebra a barreira. Matheus vem para quase alcançar a sua meta de avaliação geral anual, tá? Anual, GP de Mônaco, a gente avança muito na avaliação geral. E bom, pessoal, aqui no reconhecimento a gente tem, meu amigo, uma diferença muito vergonhosa, tá? Vergonhosa pro Isaac Hadjar, vergonhosa. Matheus ali com 54% dos bônus e a Isaac com 46%, né? E a gente tem também um compromisso com os especialistas, né? Infelizmente, de fabricação a gente não foi bem, no de estratégia a gente conseguiu, no túnel de vento também, e em planejamento de materiais, infelizmente, não conseguimos. Mas acontece, faz parte da nossa evolução. Vamos embora para os próximos passos. Mas é isso, pessoal, bola para frente. Bom, pessoal, tá aí. Agora a gente volta pro nosso QG. A gente tem novas peças aí antes da gente seguir ali para a reunião secreta. Temos novos especialistas aqui também já disponíveis pra gente. Já já a gente vai dar uma olhada neles. Antes eu vou chegar aqui para vocês mostrar como é que tá a nossa situação no P&D. Ok? Eu não vou clicar aqui porque a gente não tem ponto, né? Como vocês podem ver ali, a gente tá com 121 pontos, então não adianta a gente ver qual peça a gente vai pegar ou não. O que a gente pode ver é aqui, ó, pessoal, tá vendo, ó? Na informação sobre peça, né? Vamos ver aqui como é que tá a evolução do Isaac Hadjar também. O Isaac só pediu uma peça, né? Só tá desenvolvendo uma peça, a gente tem duas peças. Uma para 4 de junho, que vai chegar antes do Isaac, né? E a gente tem uma peça também para 24 de junho, né? Sendo uma peça de durabilidade, o que é ótimo pra gente, e chassi, né? Que é a maior redução de peso. A V-Carb tá indo muito bem, a gente ultrapassa a Williams ali de novo, agora a gente cria uma margenzinha um pouquinho maior, e tá chegando na Aston, hein? Vamos trabalhar pra gente chegar na Aston em equipe. Tá aí a nossa evolução, nosso histórico de progresso. E bom, pessoal, visto essa parte, a gente tem a parte do carro também. O carro tá muito bem na classificação de mundial de pilotos, de construtores, tá aí. E bom, pessoal, o nosso desempenho de contrato tá mais que perfeito. Olha isso, a gente tá quase na nossa meta, né, de 75, muito bem, estamos indo muito bem, pessoal. E conhecimento, tal, avaliar contrato, tudo isso aí a mais. Aí a gente já conseguiu esse mérito, né, do mundial, né, aí nível 1. Tem nossos rivais, né, a gente consegue mais uma vantagem para cima do Kimi Antonelli e do Hadjar, humilhando, né, nossos adversários, humilhando. Tá aí o restante, pessoal. Agora sim, vamos para os especialistas, sem enrolação. Vamos aqui para o especialista em fabricação. Pilote 97 km durante o fim de semana, manter os pneus. Vamos nesse aqui dos pneus, que a gente consegue, eu tenho certeza. Temos domínio sobre pneus. Especialista em túnel de vento, né, complete uma volta usando pelo menos 2 configurações de carro diferente, ou aba do DRS por mais de 45 segundos durante o fim de semana de corrida. Eu achei esse bem fácil, né, vamos ver. Acho tranquilo pra gente esse aqui. Especialista em unidade de força, tanto faz. Termine a classificação em uma posição melhor que sua dupla. Especialista em testes de qualidade, faça lift coast. Complete uma volta usando pelo menos 2 jogos de pneus durante o treino livre. Tranquilaço esse aqui. E bom, pessoal, a gente já sabe aqui, pelo menos a maioria a gente já consegue, né, com muita facilidade. Dito isso, vamos embora então para nossa reunião secreta com a Ferrari. Olha, já tem mais agentes da Ferrari aqui, ó. Agora a Ferrari extremamente de olho em Matheus Brasil, né? Extremamente. Vamos ver aqui, ó. Temos acesso ao desenvolvimento deles, ó. 63 de taxa de sucesso. Melhorias aplicadas 19. Tá aí, então, a melhoria deles, ó. Eles têm uma aerodinâmica ruim até. Durabilidade 7,27. Beleza, tempo médio, tal. Pessoal, a questão é a seguinte. Vamos continuar as negociações. Bora continuar.
Bora continuar as negociações. Gostei das propostas da Ferrari. Então vambora, vamos continuar. Perguntando por aí, e fico feliz em dizer que a equipe não tá sabendo de nada sobre nossas conversas e que a reunião foi bem. Eu sei. Eu sou incrível. De nada. Bom, pessoal, tá aí a Helena dando uma atualização pra gente da questão da reunião, né? Ninguém tá sabendo de nada por enquanto, finge que vocês também não estão. E bom, pessoal, é isso aí. Agora aqui vendo nos e-mails, né? Oi, Matheus, no momento estamos a caminho certo de atingir nossa meta. Eu e a equipe estamos muito felizes. Tá aí, ó, pessoal, que orgulho, hein? Que orgulho. Hashtag orgulho, pessoal. Que sensacional. Que sensacional. Aqui, rivalidade e tal, dos méritos também. Galera, muito feliz, tá? Apesar da gente não ter conseguido a vitória, por pouco conseguimos. A questão do regulamento, né, ter mudado para Mônaco de 2 paradas deu uma emoção a mais, confesso. Sentimos altas emoções, fiquei nervoso, fiquei irritado, mas é a intenção, né? Não é dar emoção à corrida, então nos deu emoção e foi uma missão totalmente bem sucedida. E agora a gente vai ter o GP de Barcelona, Catalunha, depois desse GP fantástico de Mônaco, né? Com certeza Laurent Makes e Christian Horner estão muito felizes, estão com a pança cheia de orgulho. E agora nós vamos para Barcelona, mais um GP fantástico, mais um GP clássico, né? E é isso, pessoal, vamos embora então, GP de Barcelona é o próximo. Muito obrigado a todos que continuaram até aqui com a gente, se inscrevam e ativem o sininho para não perder os próximos GPs aqui da série Carreira. Meu muito obrigado a todos de coração, até a próxima. We are Cosmo!